O tema do estudo de hoje é a verdadeira espiritualidade. E eu estou me baseando numa revista produzida pela editora Z3 de Santa Bárbara do Oeste, lá em São Paulo. Nós usamos essa revista aqui normalmente, mas esta especificamente não chegamos a usar. E o texto bíblico está nas cartas de João, na primeira, na segunda e na terceira. Hoje nós vamos iniciar essa série de estudos, a verdadeira espiritualidade, com base no capítulo 1 da primeira carta de João. E eu vou estar lendo este texto para nós aqui nesta manhã. Primeira carta de João, capítulo 1. Diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus irmãos, nós falamos aqui no domingo passado a respeito do Yom Kippur, que é um feriado dos judeus, que vai ser nesse princípio de mês, no dia 1º. Inclusive, há o feriado dos judeus nesses dias. Este feriado ele é dedicado a um tempo para arrependimento. E eu publiquei hoje, no grupo da igreja, um vídeo e uma foto a respeito de um dia de arrependimento para o Brasil. Vai ser no dia 1º, acompanhando o mesmo ensino que a gente recebe do povo hebreu. Então, isso é muito importante você pensar sobre este arrependimento. Olha o que está escrito aqui no verso 3, aliás, 3 não, verso 9, se confessarmos os nossos pecados. Então é dia de arrependimento, é dia de confissão de pecados. Eu disse no domingo que aquele domingo era um dia próprio para nós fazermos exatamente isto. Hoje é um dia oportuno para nós nos arrependermos. Arrepender de quê? Daquilo que nós não devíamos fazer e fizemos. Daquilo que eu deveria fazer e não fiz. Porque o pecado ele tem por omissão e por comissão. Você comete o pecado ou você omite de fazer algo bom e você peca. Então o pecado não é só porque você fez algo errado, mas é porque você também deixou de fazer o bem. É pecado. Isso nós precisamos pôr no nosso coração. Pecado é fazer o errado. Pecado é não fazer o bem, não fazer o bom, não fazer o certo.
O estudo de hoje, como eu disse, está baseado nessa revista, e isso é muito importante. Eu gostaria de, a título de introdução, dizer para os irmãos que os escritos atribuídos ao apóstolo João, eu sei que vocês sabem, mas eu vou repetir. É o Evangelho de João, são as 3 cartas, a primeira, a segunda e a terceira, e também um Apocalipse. As datas aproximadas destes escritos são o Evangelho de João, por volta do ano 90 a 100 da nossa era. As 3 cartas ou epístolas de João foram escritas entre o ano 85 e 95 da nossa era. E o Apocalipse foi no final do 1º século. João estava exilado na ilha de Pátimos. O que nos leva a estudar a primeira carta do apóstolo João? Nós somos levados a fazer esse estudo pelos 3 motivos que a gente quer apresentar para os irmãos nesta manhã. O primeiro, essa epístola nos ensina a melhorar a nossa comunhão íntima e pessoal com Deus e, consequentemente, aumenta o nosso amor pelos irmãos. Então, essa carta vai nos ensinar isso. Segundo, esta carta nos instrui quanto a ter convicções doutrinárias sólidas a respeito da pessoa de Deus ou da Trindade, da identidade do cristão e da conduta que agrada a Deus. Em terceiro, ela nos fornece critérios para podermos avaliar e rejeitar o falso ensino, bem como identificar aqueles que se dizem filhos de Deus, mas na realidade não o são. Muita gente se diz filho de Deus, e até membros da igreja, mas na realidade não são. Eu não sou o juiz, mas ele precisa pensar nisso. Alguns comentaristas bíblicos afirmam que João, para atingir o seu objetivo de denunciar os falsos mestres e os falsos cristãos, usou o método do teste ou das provas. Por exemplo, o pastor Augustus Nicodemos fala de 3 testes. O primeiro teste é o teste de uma vida santa. Você precisa saber que o indivíduo que está ensinando, ele tem que ter uma vida santa. O teste da moral, ele tem que ter moral para poder ensinar. Então, esse é o primeiro teste, para você assentar na cadeira e escutar alguém falar alguma coisa para você. Tem que passar neste teste. O segundo teste é o teste do amor ao irmão. O obreiro que não demonstra amor para com o irmão, ele é falso. O terceiro teste é o teste da verdade sobre a pessoa de Jesus, é o teste doutrinário. E nós vamos entrar neste momento nas aplicações práticas daquilo que nós temos dito até aqui. Nós precisamos primeiro preservando a comunhão. João 1:5. Quem tem o texto pode ler. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele nenhuma treva alguma, nenhuma. Então, o conteúdo da mensagem do Evangelho é que Deus é luz. Isto é, Deus é totalmente puro, Deus é cristalino. 1 Timóteo 6,16. Como é que é? Eu não sei. Eu não vou falar. Não precisa. O único que é imortal, ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu, nem poderá vir. A ele pertencem a honra e o poder eterno. Amém. Repete, por favor, minha irmã.
o único que é imortal. Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu, nem poderá ver. A ele pertencem a honra e o poder eterno. Amém. Quem vive e tem luz é o próprio Deus. Vamos lá para o outro texto, que é Tiago 1:17. Tiago 1:17. Paulo também não pode ler. 1:17. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. O apóstolo João ensinava não o que era dele, mas o que ele havia recebido e aprendido de Jesus. João, Evangelho 8:12, Evangelho 9:5, Evangelho de João 11:9-10. Esses três textos do Evangelho de João. João 8:12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 9:5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João 11:9-10. Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Amém, amém. Então nós percebemos aí que o apóstolo João está exatamente falando aquilo que a respeito de Deus, de Jesus, que ele anda na luz. A doutrina que foi ensinada foi, ao nos aproximarmos de Deus, sua pureza põe cada um de nós a descobertos nos nossos pecados. Todas as vezes que nós nos aproximarmos da luz, o que nós somos vai aparecer. Então, nós precisamos andar na luz, porque as trevas encobrem, mas a luz nos expõe. Quando eu me aproximo de Deus, eu começo a ser o que sou, sem nenhuma cobertura. Isso é muito importante para pensarmos nesta manhã. Meus irmãos, a luz e as trevas não podem coexistir ou existir juntas, pois em Deus não há trevas. O apóstolo combatia mentiras relacionadas ao pecado. Pelo menos 3 ensinos falsos eram difundidos pelos hereges, que eram chamados os gnósticos, indivíduos que professavam as doutrinas gnósticas. Ele dizia que acreditava na salvação através de um conhecimento que eles tinham sido revelados a eles e que não precisava de outra coisa a não ser deste conhecimento secreto espiritual que eles tinham recebido, contrastando com a fé e as próprias Escrituras. Então, esse era um problema que estava havendo na época de João, porque estava sendo ensinado que você precisava receber este conhecimento. Os gnósticos falam exatamente disso. Isso é o que é a ideia dos gnósticos. Meus irmãos, e eles diziam o seguinte: eu posso viver no pecado e ter comunhão com Deus. João refutava isto, conforme 1 João 1:6. 2 Coríntios 6:14. A primeira pessoa vai estar lendo 1 João 1:6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 2 Coríntios 6:14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas?
esses ensinos diziam que não tinha problema do pecado, porque você tinha recebido uma revelação especial, um conhecimento especial. E João está combatendo essa situação, dizendo: é impossível vivermos na luz e pecar, porque não há comunhão uma com a outra. E aí entra até a questão da união conjugal. Está aí escrito aí. Então, nós precisamos pensar nisto. É o que está escrito lá no texto que foi lido. Isto nós precisamos pensar muito seriamente. Então, não tem como ser assim. Muito bem. Vamos um pouco para frente. Nós lemos o texto que foi 1 João 6 e 2 Coríntios 6,14. Temos que entender que o pecado rompe e prejudica a nossa comunhão com Deus. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem a divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Como eu vou manter a comunhão com Deus no pecado? É impossível. Meus irmãos, hoje existem muitos cristãos ou evangélicos que não romperam com alguns pecados, pensando que não prejudica seu relacionamento com Deus. João ensinava o contrário. Este é o ensino das cartas de João. Este é o ensino do Evangelho. E nós precisamos pensar e considerar isto nesta manhã. Em segundo lugar, eu não sou um pecador, diziam esses gnósticos. Este era o ensino deles quando diziam: não temos pecado ou não há pecado inerente à natureza humana. Isto é completamente contrário ao ensino do Evangelho. Por que nós estamos falando isso? Porque esta carta foi escrita para combater esses ensinamentos heréticos. E eles estão, nos nossos dias, inundando as nossas igrejas. Não se está levando em consideração essas questões, e nós precisamos pensar nisto seriamente. A isso João ensinava, João 1,8. Primeiro João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Como não há pecado? Se dissermos que não temos pecado, nós somos enganadores. Salmo 51, 5, o salmista vai dizer como é que nós fomos formados. Isaías 51, 5. Aliás, desculpa, Salmo 51, 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Amém. Repete, irmã, repete. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Romanos 3, 9 a 18. Romanos 3, 9 a 18. Porque somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeu como grego, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, quem não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram juntamente e fizeram inútil. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é como um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspide estão debaixo dos teus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em teus caminhos há destruição e miséria. Não conhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Pastor, vou ler o 19 e o 20 e conclui. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja
fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dela pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Amém. Então, aí está ensinando, no texto que foi lido, 1 João 1,8, Salmo 51,5, Romanos 3, 9 e 18, que todos pecaram. Não há como, não existe ninguém que não tenha pecado. Nós precisamos entender isto, mas há perdão mediante o arrependimento. Louvado seja Deus. Meus irmãos, as maldades que nós praticamos, elas procedem do nosso coração, da nossa alma. Jesus disse isso, Marcos 7, 21 a 23. Marcos 7, 21 a 23. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. De dentro de nós é que saem todas essas atitudes incorretas, e nós precisamos nascer de novo, e que o Espírito Santo possa colocar a sua palavra dentro de nós, para que do nosso interior possa sair as coisas boas. Nós temos que ter cuidado com o poder do pecado que vive dentro do nosso coração, de onde saem todas essas coisas. Jeremias 17, verso 9. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração. Mais que todas as coisas, o coração é perverso. Quem pode conhecer o coração? Então nós temos que ter cuidado, muito cuidado, com o poder do pecado, que pode proceder do nosso coração, e o nosso coração pode nos levar a enganos. Então essa é a segunda situação. Em terceiro lugar, eu não tenho cometido pecados. Era outra heresia dos gnósticos. Esta era a mais grave das heresias, ou seja, a negação que na prática não pecamos. Isso não é verdade. Quem pode dizer que não pecou esta semana? Que não cometeu uma falha esta semana? Por um pensamento? Por uma palavra que você não devia ter falado e falou? Você pode não ter cometido um ato feio, mas quem sabe você pensou algo que não está de acordo com a vontade de Deus. E nós precisamos ter cuidado. A esse ensino herético, João contrastou dizendo, João 1:10. João 1:10. Quem tem João 1:10? Fica de pé. Não tem a Neide? Dê a Neide para ler. E a sua palavra não está em nós. Repete. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ensinar esta doutrina seria o mesmo que dizer que Deus estava mentindo. Está escrito na sua palavra. Então, João está corrigindo estes ensinos heréticos do seu tempo. E será que é só do tempo de João? Ele está hoje invadindo as igrejas. Salmo 14, verso 3. Salmo 14, verso 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Imagina que situação terrível. Ficou o homem. Não há um só. Não escapou ninguém.
Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, de nós todos. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava. Então não havia nenhum, sim. Eu gostaria de complementar aqui com respeito à da mensagem que esta semana eu li aqui em Ezequiel 14:3, que diz: Então veio-me a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos no seu coração e o tropeço da sua maldade puseram-se diante da tua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Isso aqui aconteceu quando que uns anciões, o versículo 1 fala, os anciões, os líderes de Israel, foram perguntar a Ezequiel, conversar com Ezequiel, mas eles já estavam com outras intenções no coração. Aí Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, esses homens veio até você perguntar sobre mim. Será, Ezequiel, que eu devo responder alguma coisa para eles? Quer dizer, Deus já entendia o coração maligno dele, então Deus está questionando: será que eu tenho que responder esse tipo de pessoas? É isso aí. Então, meus irmãos, para concluir o nosso estudo de hoje, o apóstolo João declarou que a verdadeira espiritualidade, quem a possui, toma as seguintes atitudes. Então, nós podemos perceber, através das atitudes, se o indivíduo entendeu uma verdadeira espiritualidade. João 1:7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Primeira situação a notar: este indivíduo, este irmão, esta irmã, está andando na luz? Para ver se realmente tem uma verdadeira espiritualidade. 1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estou dando testemunho, estou anunciando. Tessalonicenses 5:5. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Efésios 5, 8 ao 14. Efésios 5, 8 ao 14. Neide. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-los, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém. Então, a verdadeira espiritualidade nos leva a andar com sinceridade e na luz. Isto nós podemos estar observando em nós mesmos e no líder que está diante de vocês. Segundo lugar, 1 João 1:9,
Provérbios 28, 13, esses dois textos. 1 João 1, 9. Quem tem, por favor, está com o papelzinho. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados Amém. e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, nós precisamos entender o seguinte: a verdadeira espiritualidade está na vida daquele que anda na luz. Em segundo lugar, a verdadeira espiritualidade nos leva a entender as nossas falhas e confessamos diante do Senhor. E para encerrar, na terceira parte, 1 João 2, 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. A verdadeira espiritualidade vai nos levar a lutar contra a nossa natureza pecaminosa. Se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo. Mas a verdadeira espiritualidade vai nos levar a lutar para não pecar, sabendo que o verdadeiro cristão não vive na prática do pecado. Uma questão é, você peca. Outra situação é viver no pecado. Nós não vivemos no pecado. Fato, não é verdade? Nós podemos ter falhas, mas nós não vivemos falhando, pecando todos os dias. O pecado não é algo corriqueiro na nossa vida, não faz parte da nossa rotina de cada dia. Nós lutamos contra ele, nós não estamos de acordo com ele, e nós lutamos contra ele. O apóstolo Paulo dizia que ele esmurrava ele mesmo, porque o que ele queria fazer, ele não fazia, e o que ele não queria, fazia. E ele esmurrava e dizia: miserável homem que sou, quem vai me livrar desta natureza? Então nós precisamos entender isso. E nós não podemos pensar que nós somos os melhores, mas nós temos as nossas falhas e nós precisamos nos corrigir para que o nome do Senhor em nós seja glorificado.